A corrida eleitoral aqui em São Paulo recebe fôlego extra a cada nova pesquisa de intenções de voto que é divulgada. Na maior cidade do Brasil, o empate técnico entre os principais candidatos estimula o debate da opinião pública e obriga os marqueteiros a serem criativos nas estratégias de campanha. Na pesquisa divulgada pelo Datafolha, hoje, Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% das intenções de voto, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 25% e Pablo Marçal, PRTB, 21% do eleitorado paulistano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Já na pesquisa Quest, divulgada na última terça-feira, a disputa segue em empate técnico também. O prefeito Ricardo Nunes aparece com 25%, o deputado federal Guilherme Boulos com 23% e o influenciador e ex-coach Pablo Marçal com 20%. A gente vai conversar agora com o nosso comentarista político Maza, diretamente de Brasília. Querido, como é que você avalia esses números? Será que a disputa vai seguir assim, sem maiores surpresas, até o dia da eleição, ou a gente pode ter uma reviravolta aí? Fala, Cazé. Boa tarde para você, todo mundo que acompanha a gente aqui. Surpresa, se for para apostar, eu aposto que vai ter surpresa, porque a gente não imaginava. A gente sabia que a eleição ia ser violenta pelos primeiros debates, mas a gente não imaginava cadeirada, nem um soco entre um assessor contra o outro, deixando o outro todo ensanguentado, né? Então, o jornalista não é muito bom para fazer futurologia, mas eu acho que ainda pode ter surpresa. Não sei se nessa questão violenta, tomara que não, mas nos resultados a gente tem que acompanhar com alguma atenção, porque o Datafolha que saiu agora há pouco mostra uma estabilidade da disputa, né? A gente tem ali numericamente liderando o Nunes, depois o Boulos e o Marçal. O Marçal oscilou para cima, né, dentro da margem de erro de 2 pontos, e está ali em terceiro lugar. Isso mostra que, desde o começo, o cenário praticamente não se altera. Apesar dos episódios de violência, das mudanças que as campanhas fazem no tom, né, na abordagem, a gente vê que isso persiste. O que eu quero destacar aqui são 2 pontos, 2 fatos que aconteceram, né, que podem ter se imaginava que poderia ter um efeito sobre essa pesquisa e acho interessante a gente abordar. Primeiro, o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, desde o começo dessa campanha, né, ele e o entorno dele imaginava que ele teria uma transmissão de voto mais fácil para o Ricardo Nunes, prefeito que está buscando a reeleição. Mas surgiu o Pablo Marçal no meio dessa disputa e embolou tudo. O Bolsonaro não está fazendo campanha diretamente para o Nunes, né, justamente porque o Marçal mexeu com a base bolsonarista, mas na sexta-feira o Bolsonaro saiu com um vídeo mais ou menos em defesa própria, falando contra o Pablo Marçal. Então não era necessariamente um apoio ali muito apaixonado pelo Nunes, mas contra o Pablo Marçal, comparando o episódio da cadeirada com a facada, né? Ele disse que, né, ele lembra os casos ainda, a tentativa de homicídio do Trump, e o Bolsonaro disse que usar o episódio da cadeirada para se comparar com ele e com o Trump, para buscar o poder, é algo lamentável. E assim, isso, para os outros candidatos, para o Boulos, para a Tabata, não faz tanta diferença. É um discurso voltado diretamente para o eleitor bolsonarista, que está se dividindo entre o Nunes e o Marçal. Essa fala do Bolsonaro não mudou radicalmente o cenário, ou seja, não tirou votos do Marçal, nem deu votos para o Nunes. Então, a gente percebe que por esse recorte da pesquisa, né, feito nessa semana, a fala foi na sexta, a pesquisa foi publicada hoje, o Bolsonaro já não tem tanta força eleitoral como se imaginava. Cada pesquisa que aparece e os posicionamentos que o Bolsonaro vai fazendo reforçam um pouco essa percepção de que talvez o Bolsonaro não tenha tanta capacidade de transmitir voto assim. E por que falo do Bolsonaro e não falo do Lula nessa questão? Porque esse ponto, o eleitor bolsonarista, talvez seja o ponto que mais nacionaliza a campanha, ou seja, é um assunto que extrapola simplesmente os problemas da cidade. O apoio do Lula ao Boulos é uma coisa mais ou menos dada. O presidente estava em agenda na ONU, fora do país, tem agenda como presidente para cumprir, até por questão de logística, não consegue estar todo o tempo na campanha do Boulos. Então, acho que esse é um ponto para a gente destacar, Cazé. E só para finalizar aqui, a questão da rejeição. Do mesmo jeito que oscilou para cima a intenção de voto do Marçal, oscilou um ponto também
a rejeição, enquanto a do Nunes e do Boulos se manteve no mesmo patamar, o Marçal liderando a rejeição, né? Então, a gente vê que as outras campanhas conseguiram frear um pouco essa rejeição do público, o Marçal ainda, dentro da margem, tem essa oscilação. Rejeição é sempre ruim, porque significa que não só o eleitor não vota naquele candidato, como ele tem uma repulsa por aquele candidato, né? E, enfim, acho que uma análise que a gente pode fazer no quente da pesquisa é mais ou menos essa. Quer dizer, só lembrando que hoje, dia 26, tem 10 dias aí para o primeiro turno, e a gente não consegue cravar, né? Pesquisa sempre é um recorte, uma percepção do eleitor, mas pelas pesquisas a gente não consegue cravar quem vai estar no segundo turno ainda, Casé.